não apenas do ponto de vista pessoal, não apenas eu ainda faço parte, o Paulo não, porque é mais novo, daquela geração que viveu o período revolucionário, foi de facto uma primavera fantástica. Eu também vivi. Das nossas, para quem tinha 16 anos, na altura de 25 de abril, tu tinhas 14. Há uma diferença grande entre ter 16 e ter 14. 2 anos, exatamente. Mas são 2 anos críticos. Mas também na própria história da Europa, não é? Portanto, hoje realmente estes movimentos sociais que estão a surgir em torno de ideias, em torno de plataformas, correspondem também, no fundo, e temos que admitir, à consciência de que estamos numa transição epocal. As pessoas organizam-se porque os sistemas que existem, as organizações que existem, já não correspondem às necessidades que a sociedade sente. E, portanto, há qualquer coisa aqui de esperança, mas também há qualquer coisa de crepúsculo. É preciso ter consciência, não é? Quando uma coisa nova significa que há coisas que estão a acabar. E eu comparo muitas vezes o período que estamos a viver ao ano de 1918-19, o final da Primeira Guerra Mundial. Uma Europa que foi destruída por uma crise militar, uma crise bélica, esta está a ser destruída por uma crise económica e financeira, e depois os sobreviventes, no fundo, tentaram reorganizar-se. Felizmente, que em Portugal até agora fazemos coisas deste género, não é? Estou a pensar na Alemanha, nos dadaístas, por exemplo, convocavam pessoas para espetáculos teatrais, as pessoas estavam sentadas como vocês aí, e depois os artistas dadaístas apareciam com tomates e agrediam o público com tomates, não é? Portanto, ainda não chegámos a estas formas de renovação da expressão artística. Mas estás-me a dar uma ideia. E na verdade, enfim, o tema que me traz cá hoje é o tema do federalismo na Europa. Eu adorava dar-vos boas notícias, mas vou tentar ser completamente honesto convosco, sem digamos, criar qualquer espécie de sentimento de alarme, no sentido em que me parece realmente que o federalismo, de facto, é, sem dúvida, o software político que não apenas a Europa, mas a Europa precisa. A União Europeia, se quiser sobreviver, precisa de um software político. Isto é importante, é importante perceber o que é que eu quero dizer com isto, porque quando eu falo em federalismo, não estou a falar numa ideologia, no sentido em que, por exemplo, quando apresentamos um ideário liberal, quando apresentamos um ideário socialista, estamos a apresentar uma certa visão do mundo, uma certa visão do futuro. Na minha perspectiva mais modesta, o federalismo é fundamentalmente uma proposta de funcionamento político institucional, ou seja, é um software político institucional que permite reordenar o espaço público e o espaço das instituições, o espaço da cidadania, o espaço da dialética entre Estados e Federação, onde, efetivamente, esse debate no espaço público, esse debate democrático sobre caminhos, direita, esquerda, pode ter lugar. Isto é, o que significa que não me espanta, nem me escandaliza, que, por exemplo, uma revista com a qual nunca concordei ao longo destes anos todos, neste momento, já por 2 vezes tenha feito artigos em que o editorial reclama federalismo para a Europa, que é o The Economist. Eu fui assinante, já deixei de ser assinante, voltei a ser assinante. É uma revista com quem tenho, digamos, uma relação pessoal de alguma dificuldade, e o The Economist já por 2 vezes disse que a única solução para a Europa é o federalismo. E atenção que o federalismo que eles apontam, porque há muitos federalismos, não é, vai, pelo menos, digamos, 60% vai na linha daquilo que eu penso que é, de facto, o federalismo. O que é que eu vou fazer hoje aqui convosco? Eu vou tentar defender, digamos, 3 ideias fundamentais. Primeiro, porque é que me parece realmente que nós estamos neste momento numa... Eu tenho relógio, mas tu é que me controlas o tempo, está bem? Okay? Porque senão depois, porque não temos uma mesa, portanto, quando ponho assim, porque é que a crise que estamos a viver na Europa hoje é uma crise verdadeiramente existencial? Ou seja, o que está em causa é uma mudança de qualidade da forma como nós vivemos. O que está em causa é a possibilidade de uma ruptura do nosso modo de vida, que vai afetar não só o nosso poder de compra, as nossas poupanças, o que tiverem, não é? Mas também
todas as formas de expressão de vida. Segunda tese principal, porque é que o federalismo é a única solução? Neste momento não é uma questão de ter um menu, é de facto a única solução para vislumbrarmos a possibilidade não de uma saída redentora desta situação crítica em que nos encontramos, porque há várias crises que estão aqui envolvidas. Há uma crise financeira, uma crise económica, há uma crise ambiental. Estamos a falar numa transição de civilização que não se resolve com uma solução de chave na mão, não é? Com uma bala de prata. Simplesmente uma coisa é nós termos uma situação de ruptura, outra coisa é termos um caminho estratégico que, ao longo de muitos anos, provavelmente 3, 4, 5 anos para a mudança de software e depois mais tempo para o resto, possa assegurar um mínimo de ligação entre o presente e o futuro. E, finalmente, a terceira tese é a mais difícil de defender, mas nós aprendemos na academia que o mais importante é dizer a verdade, mas nunca a verdade seja desagradável. Porque é que, neste momento, é muito pouco provável que a Europa encontre um caminho para o federalismo? Portanto, no fundo, são as três questões que eu gostaria de tratar. Ou seja, porque é que esta crise é importante? Porque é que só o federalismo seria a grande resposta? E terceiro, porque é que essa grande resposta provavelmente não vai acontecer, pelo menos num horizonte que seria necessário que acontecesse? O Jean Monnet, um dos pais fundadores da Europa, tem umas memórias que ele escreveu em 76 e o Jean Monnet, só para aqui, para dar umas pinceladas, foi um homem que efetivamente um francês que não foi um mundo académico, nem sequer tirou cursos durante um ano, não é? É uma pessoa que a formação orgulhosamente assumia as suas competências comerciais, enfim, ele trabalhou na área dos vinhos. Ou seja, não era um académico, mas também não era um gênio. Exatamente. Dedicava-se a ajudar os pais, que eram produtores de vinho, na comercialização do vinho no mundo fora, Estados Unidos, Rússia. Fez as duas guerras mundiais, a primeira e a segunda. Ele era uma pessoa com um talento de organização absolutamente extraordinário. Nato. Era um organizador. Era uma pessoa que tinha as qualidades que o Paulo precisa para os seus projetos. Todos no seu nome. O Rui. O Paulo e o Rui. Exatamente. Por isso é que eu tentei aproximá-los. Agora é uma pequena história que fui eu que os aproximei, não foi? É verdade. E não tivemos outra via também. E portanto, o Jean Monnet conhecia muito bem os europeus. E ele não tinha, enfim, tenho aqui uma citação dele, dizia ele, que na Europa o federador, estou a citar, não terá o nome de um homem, podíamos acrescentar agora, nem de uma mulher. O federador foi sempre a mesma potência, puissance, abstrata, multiforme, que se impõe a todos os homens. Dois pontos. La nécessité, a necessidade. Portanto, a ideia do Jean Monnet é a ideia de que a Europa vai encontrar um caminho para o federalismo numa situação de grande aperto existencial. Portanto, estamos a viver um momento do Jean Monnet. Ou seja, se queremos um aperto existencial, é difícil encontrar um aperto existencial maior do que este. Em que tudo parece que se demorou. A Grã-Bretanha provavelmente vai ter um referendo sobre a pertença à União Europeia. A Finlândia, a ministra finlandesa hoje anunciou que por este caminho a Finlândia sai da zona euro. Mas isto é mentira. Exatamente. Há 172 economistas alemães, com o Hans Werner Sinn, que é o mais importante economista e presidente do IFO, que é um grande instituto económico de Munique. 60% dos artigos de economistas alemães que saem em revistas com referi são do IFO, 60%. É um homem que é um Kaiser do mundo académico económico. Fez um abaixo-assinado contra aquilo que ele considera ter sido a derrota da Sra. Merkel no último Conselho Europeu. Enfim, e há muitos outros sinais. Enfim, a situação é de facto muito complicada. Nós temos
neste momento, fundamentalmente, 3 grandes problemas pela frente. Temos um problema da integridade da zona euro, ou seja, a questão da Grécia. Não sei se eu já convido-vos a reflitam o tema da saída da Grécia da zona euro, que é um tema tão importante, não é? Porque tem um conjunto de consequências de reação em cadeia, nem sequer foi objeto de análise do último Conselho Europeu. Não aparece no comunicado, nem foi discutido. Porquê? Porque, de facto, neste momento há 2 outras questões que se juntam sinergeticamente a esta. Uma que é, de facto, a questão da dívida pública, da pressão imensa que há sobre a dívida pública de Espanha, de Madrid, de Roma, continua a subir. Hoje, Roma passou outra vez para cima dos 6% e Itália e Madrid está perto dos 7% outra vez. Não aconteceu nada no último Conselho Europeu. E a questão bancária. Portanto, no fundo, nós corremos o risco de termos uma situação de secura banca, chamado credit crash, ou seja, os bancos não estão a servir a economia, os bancos não estão a emprestar uns aos outros, não estão a emprestar a economia. Podemos chegar a uma situação, efetivamente, de colapso temporário do sistema bancário, pelo menos, como aconteceu na Argentina, o corralito, não é? As pessoas chegarem aos multibancos e terem ou uma restrição para o levantamento de dinheiro, ou não terem mesmo, ou terem mesmo um banco holiday, não é? Portanto, como por exemplo o Roosevelt fez na América, não é? A primeira coisa que ele fez foi decretar um banco holiday, não é? E de facto, mas esta situação que nós estamos a viver neste momento já aconteceu, não em relação à Grécia, mas já aconteceu em relação à questão bancária, exatamente em 30 de novembro do ano passado. E curiosamente, em 30 de novembro do ano passado, estivemos à beira de um crédito crunch. Houve, tal como aconteceu ontem, um movimento dos bancos centrais no sentido de tentar evitar a situação. Não é? E só não houve mais nada porque, entretanto, aconteceu uma coisa que foi o Mário Draghi, houve a mudança do Presidente do Banco Central. Entrou o Mário Draghi fez um milagre das rosas, não é? O Mário Draghi criou um instrumento que não existia, que não estava previsto nos tratados, mas também não estava proibido nos tratados, não é? Por isso é que, de facto, foi, digamos, uma decisão absolutamente salvífica, pelo menos mais 6 meses ou 7 meses, que foi a criação de um instrumento que é o financiamento a longo prazo, LTRO, que vai contra toda a prática do Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu trabalha com prazos muito curtos, 24 horas, aquelas operações overnight, 15 dias e 90 dias. E o LTRO são operações a 3 anos. Penso que se recordam que isso foi 2 dias, a 1%, taxa de juros 1%. Aconteceu, portanto, 2 dias. O primeiro dia foi no dia 21 de dezembro do ano passado. E o segundo dia foi na 29 de fevereiro deste ano. Para vocês terem uma ideia, nesses 2 dias, 1.323 bancos comerciais europeus sacaram, digamos assim, com contrapartidas, evidentemente, do Banco Central Europeu, mais de 1 bilhão de euros. Atenção, 1 bilhão na portaria dos grandes números de 1960. 1 vezes 10 elevado à 12ª potência, se eu estivesse a falar em inglês, 1 trillion. Portanto, 1 milhão de milhões. 1 milhão de milhões, não é? Mas é 1 bilhão. Em 1960 há uma portaria, mas eu prefiro traduzir para todas as línguas, não é? Para termos uma ideia, são 2 vezes o total dos fundos permitidos pelo novo mecanismo europeu de estabilidade, que não entrou ainda em funcionamento. Isto dá-nos uma ideia, não é? Ou seja, foi um EE por dia. Um dia 21 de novembro, outro no dia 29 de novembro. Bom, e vejam que isto, qualquer pessoa minimamente sensata percebe que isto foi o que salvou, de facto, a Europa. No entanto, uma pessoa que não deveria ser sensata, que é o presidente do Bundesbank, do Banco Central Alemão, opôs fortemente a esta decisão, escreveu artigos de opinião e uma carta aberta ao Mário Draghi contra essa situação e, neste momento, é muito pouco provável que essa possibilidade venha a ocorrer. Pode eventualmente ocorrer numa situação de emergência. Guilherme, deixa-me só aqui
Interrompendo rapidamente por uma coisa. Sim, sim. Ele protestou contra esses empréstimos a longo prazo. Já depois de 500 bancos dele, quase 500 bancos sim, tendo tido recurso a eles. É preciso termos uma ideia, também isto vale a pena. É preciso ter uma ideia. O sistema bancário na Europa tem uma importância, por exemplo, absolutamente diferente daquela que tem nos Estados Unidos. Enquanto nós na União Europeia temos uma relação muito íntima entre. Depois são os bancos, nunca de facto se europeizaram. Os bancos só são europeus quando têm lucros, quando têm prejuízos, são nacionais. Quando a coisa corre mal, pergunta-se qual é o país a que o banco pertence. Quando a coisa corre bem, fantástico. E os bancos têm, de facto, um papel muito importante, que é o de fazerem parte com os Estados, uma espécie de binómio no que diz respeito à dívida pública. Ou seja, os Estados emitem obrigações e os bancos compram as obrigações dos Estados. É claro que quando corre bem é fantástico, porque não é tão fantástico porque permite que haja pessoas muito incompetentes que vão para administradores de bancos, não é? Isto é em Portugal. Tudo gente muito competente que foi para a Caixa Geral de Depósitos e foi para a Espanha. Mas, quando corre bem, parece que não há problema. Quando corre mal, funciona um bocadinho como aquela imagem dos dois bêbados, não é? O Estado e os bancos, apoiando-se para ver que... Assim. A gravidade é esta. Enquanto nos Estados Unidos o sistema bancário tem apenas 8% da dívida pública toda estadual e federal, a situação na Europa é absolutamente... Quer dizer, os bancos têm o triplo da dívida pública dos Estados. O triplo, 3 vezes mais. E uma parte da dívida dos Estados é ativo ou passivo, depende da situação dos próprios bancos. Não? Bom, se estamos numa situação existencial, quais são os cenários prováveis? Eu penso que há 3 cenários por ordem decrescente de probabilidade. Portanto, eu vou começar com o cenário mais provável, depois com o cenário intermédio e depois com o cenário menos provável. O cenário que me parece, de facto, mais provável é o cenário do colapso da zona euro. É mais provável porque o raciocínio é este. Esta crise dura há 30 meses. Esta crise, foi declarada há 30 meses. Esta crise podia ter sido resolvida de uma forma relativamente simples. Esta crise podia nunca ter atingido esta dimensão. A situação da Grécia poderia ter sido contida. Não teria sido necessário, por exemplo, o sinal de alarme para a economia mundial, para os mercados e de humilhação que foi chamado o FMI para a Europa. É uma ideia, podemos agradecer à inteligência da chanceler Merkel a ideia de obrigar o FMI a vir intervir na Europa. E se durante 30 meses as pessoas que governam os países europeus e o diretório da crise europeia, desta crise, não foram capazes de resolver o problema, a crise quando ela estava a avolumar-se, será que vão ser capazes de resolver esta crise quando ela é 5 ou 6 vezes maior, quando a qualidade se complexificou, quando nós neste momento temos não só a questão da Grécia, como temos a questão da dívida pública de 2 economias que em conjunto são maiores que a economia alemã, a Espanha e a Itália, não é? E quando temos ainda a pessoa da banca. Portanto, ou seja, enfim, eu sou convidado para partilhar convosco uma análise, não para partilhar convosco o que vocês desejariam ouvir, não é? Portanto, e o que eu desejaria dizer, não é? Portanto, é muito pouco provável que exista, enfim, a não ser que haja um processo de Espírito Santo que ilumine o cérebro dos membros do Conselho Superior, vamos ver. E o que é que significará um colapso? Bom, o colapso significa fundamentalmente o seguinte, significa que nós vamos entrar, portanto, do ponto de vista analítico, nós podemos prever o quê? A única coisa que podemos prever é o agravamento da situação. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo de uma previsão. Eu fiz a análise do Conselho Europeu de 28 e 29 de junho. Muitas pessoas consideraram que foi uma grande vitória. Procurei analisar com muito cuidado, li a ata do Conselho,
li os principais artigos da imprensa económica, da imprensa política europeia sobre o assunto e, enfim, juntamente com outras pessoas que escreveram sobre este tema, parece que não aconteceu de facto nada. Nada de significativo, ou seja, a união bancária é uma coisa distante, a supervisão bancária é apontada eventualmente para o final do ano, portanto, a ação direta dos fundos europeus, o FEF, que está na fase final, e o MEE ainda não entrou, só poderá atuar, ou seja, a capitalização direta ou a capitalização dos bancos direta sem passar pelos Estados Nacionais, quer dizer, sem onerar a dívida pública, que é o grande desidrato de Espanha, não é? Isso só acontecerá, provavelmente, na melhor dos casos, em 2013. Portanto, ou seja, aquilo que aparece como o triunfo do Rajoy não aconteceu. Não aconteceu, ou seja, a Espanha vai receber agora 100 mil milhões, mas vai assinar um memorando de entendimento e vai contar na dívida pública. A grande vitória do Monti, que era a possibilidade do MEE comprar, portanto, intervir no mercado de dívida pública, depois falou-se se era no mercado primário ou secundário, em princípio seria no secundário, que é o mais caro e o menos acessível. Isso não vai acontecer, provavelmente, por duas razões. Primeiro, porque há países que se opõem, a Holanda e a Finlândia. E, em segundo lugar, mesmo que acontecesse, isso não é uma boa ideia. Não vai funcionar. Porquê que não vai funcionar? Por uma razão simples, não vai funcionar. Porque a dívida pública acumulada da Espanha e da Itália são 2,8, agora vou dizer à americana, 2,8 trilhões de euros. 2,8. O MEE tem 500 mil milhões de euros. Ou seja, tem um sexto, um bocadinho menos de um sexto disso. Ora bem, o mercado, que é formado por muitos agentes, o mercado não é uma entidade diabólica, é uma entidade humana e plural, como as sociedades, é um ecossistema. O mercado é um ecossistema. E há uma componente, digamos, no topo, são predadores de topo, os especuladores financeiros, que fazem as contas, não é? E riem-se. Ou seja, riem-se do Sr. Monti. Como é que eu vou enfrentar um problema que mede 6 metros com uma arma que só tem 1 metro? Há aqui uma desproporção entre o problema, a escala do problema e a escala da solução. Foi exatamente o que aconteceu o ano passado, quando o Banco Central Europeu começou a compra da dívida pública, um programa de emergência de compra de dívida pública, em que a condição que, nomeadamente, os alemães colocaram ao Banco Central Europeu foi revelar que era uma compra limitada. E até disseram quantos milhares de milhões de euros é que iam ser empregos. É a mesma coisa que eu fazer uma guerra com o inimigo e dizer assim, vou fazer uma guerra contigo, mas olha, só vou usar 20 balas. E eu começo a disparar. E ele está no outro lado e vai contando. 1, 2, 3, 4, o carregador terminou. Não é? Portanto, neste momento, um artigo que escrevi há 2 dias dizia: a situação da Itália e de Espanha só vai piorar. Porquê? Porque só pode piorar. Ou seja, então aquelas pessoas que se formaram na Harvard e no LSE e nas escolas de gestão do mundo, não é? E que ganham mais do que conselhos de ministros inteiros, não fazem estas contas simples. Não é? É evidente que fazem. E, portanto, só vai piorar. E não há nada. Porque o BCE, ainda por cima, há 4 meses que não compra nada. Não é? Portanto, o que é que seria o colapso? O colapso significará o retorno às moedas nacionais, uma redução brutal do PIB dos países, evidentemente que será no princípio muito mais dura em Portugal, Espanha, Grécia, Irlanda, Espanha e Itália do que na Alemanha, na Holanda ou na Finlândia, mas vai ser duríssimo também nesses países. Um aumento da conflitualidade social. Infelizmente vão aparecer muitos movimentos sociais, mas nem todos são civilizados e cordados como este que aqui está, pessoas interessadas em cultivar, aumentar a democracia. Vão aparecer muitas pessoas musculadas, cabelo rapado e com suásticas, não é? Portanto, até na Grécia já existem.
e pessoas que vão usar meios violentos para expressar o seu pensamento político. E uma das coisas que vai acontecer, e é extraordinário, vai ser a nacionalização de grande parte da banca europeia. Portanto, os banqueiros serão o desaparecimento da banca privada será um dos principais sintomas do colapso da zona euro. Do ponto, outras questões previsíveis será também uma consequência muito grave, que será provavelmente o desaparecimento formal ou informal, por exemplo, do sistema de aliança da NATO. Provavelmente isso também irá acabar num cenário de colapso. Agora, como é que chegamos lá? Bom, o que me parece que neste momento é completamente, digamos, inevitável é aquilo que eu agora vou explicar, isto porque o Paulo pediu para explicar, é uma singularidade, ou seja, no fundo, uma coisa é o que nós podemos prever, não é? Portanto, nomeadamente estas características do colapso são coisas que são possíveis de prever. Agora, não é possível dizer quando, como é que vai acontecer. Não é? O que me parece é o seguinte, é que nós já não podemos evitar uma singularidade, quer dizer, um evento em que as regras do jogo são diferentes das que existem no processo de previsão desse evento. Um bocadinho como na física, não é? Na física existem determinados estados da matéria que são considerados singularidades. Por exemplo, dentro de um buraco negro, as leis da matéria não se aplicam da forma como se aplicam fora do buraco negro. Por exemplo, fora do buraco negro, há uma sequência temporal em que existe o passado, o presente e o futuro. Num buraco negro pode haver inversão da sequência temporal. Portanto, uma singularidade, o colapso implicará uma singularidade. Agora, o que pode acontecer também, eu digo isto para ser completamente claro, é que, por exemplo, uma situação como seria a situação da Grécia, seria talvez a singularidade mais benigna. Ou seja, uma saída, uma ruptura, a saída da Grécia da zona euro, poderia ser uma singularidade que ainda trazia dentro de si uma certa possibilidade de reversão. Ou seja, perante as consequências e a reação em cadeia que essa situação irá ou iria acarretar, ainda poderia existir um instrumentário político de emergência que pudesse ou minimizar as consequências ou mesmo, digamos assim, fortalecer ou recuperar a Grécia e manter a integridade da zona euro. Na situação atual, penso que provavelmente a singularidade vai ser um pouco mais explosiva, não? Um pouco mais contundente, porque envolve os aspectos que eu já referi da eventual situação de um grande país, como a Itália, ou a Espanha, ou os dois, entrarem numa situação de insolvência, não é? De não poderem fazer a rotação da sua dívida pública, de chegarem aos mercados e não poderem comprar a 9% ou a 10%. Portanto, aí a situação é mais complicada. Em qualquer dos casos, reparem, também é diferente o colapso da zona euro, se a zona euro se partir em 2 pedaços, 3, 4, 5 ou 17 pedaços. São coisas diferentes, não é? Portanto, sempre tenho defendido que seria muito inteligente que os países que estão em dificuldades, os países que têm, mesmo países que não estão em dificuldades, mas que percebem a importância do federalismo, por exemplo, o Luxemburgo é um país tipo A, mas é um país que tem defendido sempre a mutualização da dívida. O Juncker tem defendido sempre a mutualização da dívida, não é? Portanto, seria muito importante que esses países se tivessem organizado há mais tempo, no sentido de nos prepararmos para um cenário de ruptura da zona euro, em que não fiquemos como jangadas de pedra. É completamente diferente a ruptura da zona euro ser feita a partir do Reno para leste e para cá, para o ocidente, do que ser feita Portugal, Espanha, Itália e Grécia, não é? Simplesmente, de facto, eu não quero dizer isto, vou dizer isto da forma mais educada que consigo. De facto, é difícil encontrar à frente, ao mesmo tempo, em tantos países, pessoas tão incompetentes a governar esses países. Portanto, há aqui uma espécie de coincidência cósmica, não é? Astrológica. Por exemplo, na Revolução Americana, em 1776, no período da Revolução Americana, 1776, 1791, não é?
portanto, quando a Constituição entra completamente em vigor. Eu não percebo porque é que aquela gente precisou de tantos génios, não é? De quanto tem 5 minutos? Ok, então vou ficar só na primeira parte. Mas deixa-me só falar dos outros cenários. Tiveram o Alexander Hamilton, tiveram o George Washington, claro, o Thomas Jefferson, o James Madison, o John Jay, o John Adams, enfim, tiveram uma mão cheia de gente extraordinária. Eles não precisavam de tanta gente, não é? Nós não temos uma única figura que possa ser equiparada a essas figuras que os americanos tiveram. Tiveram pessoas que foram capazes, já pessoas que conheciam a história, sabiam a literatura, tinham uma formação diversificada em direito, em finanças, em política, enfim. E tiveram a capacidade de construir, de imaginar. O federalismo americano é uma coisa nova, não tem a ver com nenhum federalismo anterior, é uma coisa nova. Portanto, não estava no Montesquieu, no John Locke, nada disso, porque eles inventaram uma coisa nova, não é? Portanto, eu não vou ter tempo para falar sobre o federalismo, depois talvez o Tomado possa falar. Em qualquer dos casos, eu diria que os dois cenários a seguir menos prováveis, um é o cenário que infelizmente o governo alemão pretende, que é o cenário da agonia. Portanto, ou seja, importa dizê-lo claramente que uma parte fundamental desta austeridade é deliberadamente construída, artificialmente mantida, por um desígnio do governo da Chancelaria. Ou seja, nós podíamos ter uma rota de saneamento das finanças públicas na Europa, mas as taxas de juros, os prazos, os timings são impostos. E são impostos na base de um princípio muito simples, que aliás não sou eu que estou a inventar. É dito pelos responsáveis políticos do governo federal alemão, que é: se nós não mantemos a austeridade no Sul, aquele pessoal desliza outra vez para a mesma. O Rui Tavares, do Parlamento Europeu, certamente já ouviu colegas parlamentares a dizer exatamente isto. Nós temos que vos apertar o pescoço, porque senão vocês começam a respirar outra vez. Não é? Portanto, e vocês agora têm que respirar um bocadinho menos, bastante menos. Não é? Eu penso que o cenário da agonia não tem muito sentido. Não tem condições para se apresentar. E mesmo o cenário da agonia implicava cedências que não estão a ser feitas. O cenário da agonia implicava mais maleabilidade por parte do Banco Central Europeu. Implicava o reforço do MED. Mesmo para a agonia, não é? O cenário menos provável é o cenário do federalismo. Não é? Ou seja, é o cenário desejável, que seria justamente o de sermos capazes de combinar as medidas de intervenção para a crise nesta fase, ou seja, sermos capazes de estancar, e são medidas relativamente fáceis, atenção, estancar a pressão sobre a dívida pública dos países periféricos, ditos periféricos, não é? Criar uma situação que permita a recapitulação da banca sem ser uma coisa dramática, não é? Garantir a integridade da zona euro. Portanto, isto são as coisas mais emergentes. Mas o mais importante para o federalismo seria, de facto, uma profundíssima revisão dos tratados e uma revisão da metodologia da construção europeia. Isto implicava o quê? Implicava um compromisso por parte do Conselho Europeu, dos chefes de Estado, num processo que poderia durar entre 3 a 5 anos, de revisão dos tratados, que passaria obrigatoriamente por uma mudança da técnica de construção europeia. A técnica de construção europeia tem sido a do sigilo, a da recusa do debate público, a tentativa de pôr os parlamentos a fazerem tudo sem consulta direta dos cidadãos. Portanto, seria abertamente uma abertura da construção e da revisão dos tratados à participação dos movimentos sociais e a formas de manifestação da vontade por via eleitoral. Portanto, teria que ser um processo lento, um processo que poderia ser mais do que referendário, e um processo que eventualmente, iria reconfigurar a própria União Europeia. Simplesmente
teria uma legitimação completamente diferente desta forma perfeitamente não transparente e desta forma de construção de uma Europa em permanente estado de sobressalto e de emergência. Simplesmente não há, não há, porque é que não porque é que neste momento não é muito vislumbrável? Eventualmente, depois da singularidade, depois de passarmos a singularidade, a questão poderá colocar-se outra vez, mas aí as regras do jogo serão outras, não é? Mas até à singularidade acontecer, não é previsível, pura e simplesmente porque nós não temos nem os líderes, nem a massa crítica popular para isso. Neste momento, o que está a crescer no sistema político são as franjas extremistas, as franjas anti-europeias. O que está a crescer são movimentos políticos de simplificação, de retorno do recalcado, digamos assim. E quanto à liderança política estamos conversados. Portanto, não temos, não há o mínimo de... Por exemplo, quando o Sr. Hollande fala nos eurobonds, eu tenho a certeza que ele não sabe o que é que está a dizer. Ele não sabe o que é que são os eurobonds. Não sei. Porque se eu soubesse as consequências que teria para a França os eurobonds, ele ficaria calado. Aliás, cada vez fala menos dos eurobonds. Alguém já lhe terá dito, apesar de ele ter visto aprender a ficar. Obrigado, Viriato.